Macabeus, guerras vindicando a lei. Os irmãos Macabeus, olha aqui as guerras com elefantes, crianças. Vai aparecer várias vezes elefantes nessas guerras, que são difíceis de serem mortos. Macabeus, em inglês, tem 2 Cs e 2 Bs. Aliás, a gente está ventando muito aqui, ó. Poeira sendo levantada, mas graças a Deus não chuva, porque ali o calcário está esperando ser distribuído. Então não seria bom se chovesse. Ok, olha só, Macabeus em inglês tem 2 Cs e 2 Bs, mais fácil assim. De onde vem essa palavra? Aqui em hebraico é parecido com a palavra Mekebet. E Judas Macabeu, um dos irmãos Macabeus, que tem esse nome e depois, por extensão, passa aos outros irmãos também. Guerras vindicando a lei faz parte do livro escondido, que Ellen G. White recomendou, é uma boa parte. Olha só, esse e-book, também a letra é grande, mas são 268 páginas. Uma grande parte do livro de Macabeus é relatos de guerra, que é como nas crônicas, né? São relatos de coisas que aconteceram, às vezes também genealogia, que não tem tanta alimentação. Pode ter algum significado, sim. Mas Ellen White recomendou, falou, livro escondido é lançado fora, amarre-o ao coração. Vi que os sábios dos últimos dias devem entender o livro escondido. Isso aqui estava na Bíblia dela e fazia parte dos apócrifos de Ellen G. White. E nós estamos, então, portanto, lançando esse e-book, tá? Os 2 livros em um só. 1º e 2º Macabeus, aqui você vê no índice 1 MB, capítulo 1 e 2 MB. Também existe 3º e 4º Macabeus, mas que eu vou deixar para analisar, talvez posteriormente. Primeiro decidi publicar assim, dessa forma, como está no livro de Ellen White, na Bíblia de Ellen White, e depois a gente pode analisar, porque parece que na Bíblia Ortodoxa tem 3ª Macabeus e na Etíope também 4ª Macabeus. Mas vamos deixar, estou dando prioridade aqui para os da King James. E aqui está a nossa fonte, olha só, é um site .edu, uma instituição educacional, tá? E uma introdução aqui da Conservapédia, tá? Aqui o texto Ellen White recomendando 3ª e 4ª Macabeus. Olha lá. No começo de cada capítulo eu coloquei um resumo, tá? Primeiro, o reinado de Alexandre o Grande e seus sucessores. É na época já do Império Grego, portanto. Antíoco fuzila e profana o templo de Deus e persegue até a morte todos que não abandonam a lei de Deus e a religião de seus pais. Antíoco Epifânio, muitos dizem que o chifre pequeno é ele, mas o Papa, né? O Antíoco Epifânio pode ter sido uma miniatura, um novo cumprimento, quer dizer, o Papa sendo o principal cumprimento e esse Antíoco uma miniatura, um tipo daquilo que o anticristo faria, a abominação da desolação que Jesus falou. Mas aqui então, Antíoco Epifânio, é bem interessante essa história. Lembre-se que o povo de Israel ainda era o povo de Deus nesse momento. Então, olha lá, capítulo 2, o zelo e o sucesso de Matatias. Aqui entra a história de Matatias, o pai, sua exortação a seus filhos em sua morte. Tá? Então, capítulo 3. Judas Macabeu sucede a seu pai e derruba Apolônio e Serão. Um grande exército é enviado contra ele na Síria. Ele prepara seu povo para a batalha através do jejum e da oração. Guerras vindicando a lei, nós vemos aqui em 3, 2, 1. Mas lutamos pelas nossas vidas e pelas nossas leis. Repare também que a festa de dedicação, aqui no rodapé, João 10, 22. Lá na época de Jesus, celebrava-se então em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. Que festa é essa? Porque não aparece lá na Torá descrevendo o dever, né?
Mas está aqui, ó, em Macabeus, surgiu em homenagem à libertação lá do altar. Ordenaram que os dias da dedicação do altar fossem guardados em seu tempo, de ano em ano. Só está em Macabeus, 1 Macabeus 4:59. Acontecem alguns milagres de vez em quando, cavalo aparecendo sobrenaturalmente, inspirando a eles a coragem para guerrear, né? E também dando mensagens. Nós já vamos pular para a 2 Macabeus, no capítulo 2, verso 5, aparece Jeremias escondendo a arca um pouquinho antes do cativeiro, né? O que Ellen White confirma aqui no rodapé, eu acrescentei, olha só, deixa eu dar um zoom aqui. Esses homens justos, exatamente antes da destruição do templo, removeram a sagrada arca que continha as tábuas de pedra e, com lamento e tristeza, esconderam-na numa caverna, onde devia ficar oculta do povo de Israel por causa de seus pecados, não mais sendo-lhe restituída. Esta sagrada arca ainda está oculta, jamais foi perturbada desde que foi escondida. Aí eu vou responder algumas acusações que são feitas contra os livros de Macabeus. Macabeus 5, verso 3. Macabeus 5. Sinais maravilhosos são vistos no ar. Aqui, ó, milagres. Mais ou menos na mesma época, Antíoco preparou sua segunda viagem ao Egito. E então aconteceu por toda a cidade durante quase 40 dias. Foram vistos cavaleiros correndo pelos ares, vestidos de ouro e armados com lanças, como um bando de soldados. Interessante. Cavaleiros em formação, né? Uma coisa parecida aconteceu um pouquinho antes da destruição, no ano 70, Ellen White diz lá no Grande Conflito, ó, apareceram sinais e prodígios. No meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo. Sobre as nuvens, ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra, reunindo-se para a batalha, prenunciando aqui desastre para o povo de Deus. Uma das acusações feitas contra o livro de Macabeus é que oração pelos mortos, purgatório. Agora vamos ler na fonte, não que outros dizem, opinião de terceiros. 2 Macabeus 12:40. Olha, debaixo das túnicas de cada um que foi morto encontraram coisas consagradas aos ídolos dos Jamnitas, o que é proibido aos judeus pela lei. Então cada homem viu que esta foi a causa pela qual foram mortos. Então eles tinham ídolos, ó, lei aqui de Deus, ídolos foi a causa de serem mortos. Louvando todos os homens ao Senhor, o justo juiz, que abriu as coisas que estavam escondidas. Entregaram-se à oração e rogaram-lhe que o pecado cometido fosse totalmente apagado da lembrança. Olha só qual que é a oração, para que o pecado fosse apagado. Além disso, aquele nobre Judas exortou o povo a manter-se longe do pecado, pois viam diante de seus olhos as coisas que aconteceram pelos pecados daqueles que foram mortos. E havendo reunido em todo o grupo a quantia de 2.000 dracmas de prata, enviou a Jerusalém para oferecer por oferta, tal. Ó, o último verso. E também no sentido de que ele percebeu que havia grande favor reservado para aqueles que morreram piedosamente. Foi um pensamento santo e bom. Depois disso, ele fez uma reconciliação pelos mortos para que pudessem ser libertos do pecado. O que eu escrevi aqui no rodapé, ó? Em diversas partes da Bíblia temos personagens fazendo coisas que são erradas ou têm validade questionável, como por exemplo, Jacó fazendo certas práticas místicas, né, para nascerem mais ovelhas malhadas ou listradas. Gideão fazendo um éfode, Davi tomando várias mulheres. Repare que o texto em nenhum dos casos diz que Deus aprovava a prática. No caso da oração pelos mortos em Macabeus, considere que o Antigo Testamento não é tão claro sobre o estado dos mortos ou a ressurreição. Ou não sabemos se Judas Macabeu tinha acesso a tantos rolos de escrituras. Em todo caso, se trata de uma oração pela salvação de outros. Gesto altruísta que não deve ser desmerecido. Também ele não diz que eles estavam conscientes, mas orando a Deus, Senhor, tem misericórdia, assim como Jesus orou, né? Não lhes impute esse pecado. Ora, a Deus atender esse pecado ou não vai depender de se eles se arrependeram ou não.
Deus não vai aceitar, a gente sabe, só porque alguém pede pelo outro, mas se a pessoa se arrepende, aí sim, tá? E por fim, segundo Macabeus 15, verso 12, uma acusação também muito feita, essa que está aqui, ó. Apareceu em visão uma pessoa que tinha morrido. Nada demais, mas vamos ler aqui, ó. 15, 12. Vamos ler aqui, ó. E esta foi a sua visão. Aí ele viu ali um tal Dionias, sumo sacerdote, homem bem falado e tal. Mas aí, olha só. Então Jeremias, estendendo a mão direita, deu a Judas uma espada de ouro e ao dá-la, Jeremias falou assim, ó. Toma essa espada santa, um presente de Deus, com a qual ferirás os adversários. Uma visão, ele recebendo uma espada santa. Olha só o que eu escrevi aqui no rodapé. Caso se trate do profeta Jeremias, já falecido na altura, lembre-se de que se trata de uma visão. Uma pessoa falecida aparecer em sonho ou visão, obviamente não quer dizer que a pessoa está de fato viva. Ellen White também teve uma visão do pastor Stockman, já falecido no céu. E aqui está, todos nós fomos debaixo da árvore e sentamos para contemplar o encanto daquele lugar. Quando os irmãos Fitch e Stockman, que tinham pregado o evangelho do reino e a quem Deus depusera na sepultura por salvar, se achegaram a nós e nos perguntaram o que acontecera enquanto eles haviam dormido. Tá? Então, Ellen White aqui está ensinando que Stockman está vivo? Não, ele está vendo o futuro, isso acontecendo. Ela viu também outras coisas, Adão recebendo ali junto com Jesus, abraçando Jesus, estando junto com Jesus, não sei, mas ela viu Adão lá no céu. Grande conflito, grande controvérsia. Não quer dizer que Adão está vivo. Então, essas acusações de que a Macabeus ensina oração pelos mortos, purgatório, forçado. O ensinamento de que Macabeus ensina, né, de que os santos, como Jeremias no caso, está intercedendo, também não, foi uma visão. São certos estereótipos que têm que ser encontrados para condenar apócrifos, né? Já que os apócrifos estão fora, então por quê? Vamos explicar com conteúdo. Bom, o que a gente achou foi isso. Mas e se a gente estivesse analisando o livro de Gênesis? Podemos encontrar várias coisas, né? Como aqui o exemplo, ou lá em Reis, né? Davi tendo várias mulheres e Deus falando que teria dado mais. Sempre há certos ganchos, possíveis ganchos, onde poderíamos pendurar as dúvidas. Mas o que nos dá certeza é que Ellen White recomendou e falou livro escondido, os apócrifos, né? Amarre ao coração, leia-o com atenção, armadilhas serão colocadas. Então é isso, estamos fazendo isso, amarrando os apócrifos ao nosso coração, porque os sábios dos últimos dias devem entender. Com vocês, portanto, está lançado Macabeus, Guerras Vindicando a Lei. Como e-book, você pode encontrar esse arquivo, baixar como de costume, no canal do Telegram Livros MV, ou também em congressmeio.org/livros, os links aqui na descrição do vídeo. Deus abençoe e até a próxima. O próximo vídeo vai ser Tobias. Um abraço, Deus abençoe, feliz sábado.